Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para compartilhar mais uma palavra de Deus, um devocional, né? E eu queria trazer um texto hoje para vocês que está lá em Isaías 40, no verso 3 e 4, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai justo no deserto a senda para o nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte será aplanado, e o caminho tortuoso se tornará direito, e os lugares acidentados se tornarão planos, e a glória do Senhor será revelada. Quero ler de novo essa segunda parte que diz assim: todo vale será elevado e todo monte se tornará aplanado, e o caminho tortuoso se tornará direito, e os lugares acidentados se tornarão planos, então a glória será revelada. Esse texto ele fala sobre uma peculiaridade muito importante a respeito do nosso Deus, que é a respeito da sua justiça. Esse texto pode nos trazer um pouco de vislumbre a respeito daquilo que é a justiça de Deus. Você que é um crente, um cristão sincero no seu coração, eu tenho certeza que você alimenta dentro de ti mesmo o desejo pela justiça de Deus, né? Quando nós pedimos, nós oramos, nós cantamos, nós pedimos, vem o teu reino, e o reino de Deus é um reino de justiça, nisso nós estamos dizendo que nós queremos esse reino de justiça na terra. Então, você alimenta dentro de si esse desejo pela justiça. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos viver isso? É porque nós vivemos para o nosso próprio resgate e salvação. E construímos algo como a Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel, né? O homem que confia na sua própria justiça é como um homem afogado que se agarra numa palha. E foi isso que aqueles homens ali na Torre de Babel tentaram fazer. Eles queriam proporcionar para si mesmos o seu próprio resgate e a sua própria salvação. E aí construíram aquela torre. E nós, muitas vezes, não vivemos a justiça de Deus, não conseguimos trazer a justiça de Deus para a terra, porque nós queremos, de certa forma, viver a nossa própria justiça, proporcionando a nós mesmos o nosso próprio resgate e a nossa própria salvação a respeito daquilo que é a nossa vida e de tudo que nos cerca. Então, assim, dessa forma, nós vamos confiando na nossa própria justiça e no nosso próprio braço, né? Para a gente conhecer a justiça de Deus, nós não podemos nos aproximar com a nossa própria justiça. Porque quando a gente fala da nossa justiça, e a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, como um pano imundo, sujo, né? Está dizendo que nós não podemos nos aproximar da justiça de Deus pela razão. Em resumo, é isso que esse texto está dizendo, né? Quando a gente fala a nossa própria justiça, o trapo de imundícia, é que nós não podemos nos aproximar da justiça de Deus a partir da nossa própria razão. Por quê? Porque a nossa razão, ela é limitada. A nossa razão, ela sempre vai prever a nossa própria justiça. A razão do homem, ela vê o que é pequeno e o mais extenso, mas não vê o que é mais amplo. Ela vê o que é preliminar, mas não vê o final das coisas. Ela vê o derivado, mas não consegue ver o original. Ela vê o complexo, mas não consegue ver o simples. A justiça do homem, ela vê apenas aquilo que é humano. E porque nós sofremos todos de injustiça, nós sabemos muito pouco sobre a justiça de Deus. E aí nós queremos então aplicar nossa própria justiça, mas a justiça de Deus é muito mais ampla, ela é muito maior. E nós só podemos então nos aproximar dessa justiça de Deus por meio da nossa fé. Então, por meio da fé, nós nos aproximamos da justiça de Deus, nós conhecemos um pouco mais sobre esse Deus, então nós aprendemos que todo o nosso viver e aprender tem um objetivo maior, tem um objetivo mais profundo. Cada oportunidade, cada ida e vinda do ser humano de uma experiência nova, alegre ou dolorosa, fala de uma existência mais alta e mais profunda do que a alegria e do que a dor. E isso vai além de qualquer circunstância que a gente possa viver. Isso fala da justiça de Deus. E a justiça de Deus, como a gente leu aqui no texto de Isaías 40, é uma justiça que Deus quer trazer para a nossa vida um equilíbrio. Vocês percebam que o texto que a gente leu fala de um equilíbrio. Os montes serão aplanados, os vales serão elevados, o caminho torto se tornará reto. Então isso fala de um equilíbrio, de uma equidade. Então Deus quer trazer isso para a nossa vida, quer trazer isso para a igreja, quer trazer isso para a terra, quer trazer isso para a sociedade. E nós somos agentes dessa justiça de Deus aqui na terra. Amém? Espero que você receba essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.